Olá, meus irmãos de El Espírita, nós que nos encontramos aqui por essa tecnologia, venho com meu coração assim, com muita satisfação de fazer esse trabalho, atender esse convite dos irmãos da Sociedade Espírita Vinha de Luz, e foi nos dado falar sobre o tema Dom de Curar, Preces Pagas, que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bastante interessante, bastante relevante e importante para todos nós espíritas que nos esforçamos para entender a grande mensagem do Cristo, a grande mensagem libertadora. Como foi estabelecido, né, no protocolo, nós vamos ler a página e em seguida nós iremos fazer a nossa prece. Ok, meus irmãos? E assim nós vamos dar o curso do nosso, vamos dizer assim, o nosso bate-papo aqui sobre esse importante tema da doutrina dos Espíritos abordado do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, meus irmãos? Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 52. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ele se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, neste momento, vamos fechar nossos olhos, trazer na nossa tela mental a imagem de Jesus Cristo que cada um costumou em conversar, em ter no seu coração, na sua mente e no seu coração. Querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos aqui mais uma vez para atender, Senhor, ao seu chamado no sentido de divulgarmos a doutrina dos Espíritos, a sua doutrina, a terceira revelação, o Consolador prometido, Senhor. Como tu fizeste há quase 2000 anos, ou pouco mais de 2000 anos, prometendo que nesses tempos que nós vivemos, teríamos uma nova oportunidade, um novo chamado, um chamado mais ao fundo do nosso coração e da nossa mente, da nossa racionalidade. E estamos aqui, Senhor, para prestar mais uma vez o nosso dever. Gostaríamos, Senhor, que a sua luz abençoasse a todas as nossas vidas, de todos os nossos companheiros de trabalho espírita, principalmente da Sociedade Espírita Vinha de Luz, que ele possa atender
a todos, fortalecendo para que nós possamos continuar no norte do bem, no norte da caridade e no norte da nossa transformação espiritual para melhor. Peço, Senhor, que ilumine as nossas palavras, que ilumine o nosso tempo, para que nós possamos ser úteis, que a gente possa atingir o coração de inúmeros companheiros que ainda não conhecem o Espiritismo, não conhecem o Teu Evangelho, não conhecem a sua história. E diremos aqui dos dois planos da vida, Senhor, do plano material e do plano espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. O tema Dom de curar, preces pagas, dai de graça o que gratuitamente recebeste, que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo ao pedido da nossa querida instituição, Sociedade Espírita Vinha de Luz. Então, esse tema, ele é muito importante, muito interessante para todos nós, né? E aí a gente vai ter que pensar por que Jesus ele tratou dessa questão, ok? Dom de curar. Por que dom de curar, né? E aí tem a passagem dele, de Jesus, que está em Mateus capítulo 10, versículo 8, em que ele fala o seguinte: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então essa passagem, ela gerou, assim, no longo do tempo, muito questionamento, né? Muitas posições a esse respeito. E aí a gente pode constatar na história e até no nosso presente que há uma profunda contradição de inúmeros praticantes do cristianismo a respeito dessa questão colocada por Jesus. Eu já vou já tratar disso. Então, por que de graça? Por que Jesus ele vem falar que a cura, né, o dom de curar, ele teria que ser de graça? Se Jesus disse ao seu tempo que tinha que ser gratuito, né, significava porque naquele momento era uma prática comum, vamos dizer assim, era uma prática comum no judaísmo, no mundo antigo em geral, ter um comércio das práticas religiosas, ou seja, todas as atividades religiosas havia um comércio muito intenso, a coisa era muito comercializada, mercantilizada, vamos dizer assim. Então, Jesus, ele na sua proposta espiritual, na sua proposta como o grande Messias, né? O nosso governador responsável pelo nosso planeta, ele veio dar a grande lição que iria nos levar a um outro patamar de amadurecimento espiritual definitivo da Terra, né? Essa é a proposta. Ele vem com uma ideia que rompeu, vamos dizer assim, ele chocou aquele tempo ali. Então, por que Jesus ele fala que é de graça? Ele fala de graça porque era um costume, era uma prática comum de várias das religiões ali, e principalmente ali ele estava se situando ali do judaísmo daqueles tempos, né, vamos dizer assim, as práticas judaicas daqueles tempos. Ele falou que tinha que ser, o dom de curar tinha que ser dado de graça, tinha que ser feito de graça. Então ele já nesse momento, meus irmãos, Jesus ele já choca as pessoas, principalmente os escribas, né? Principalmente os membros do Sinédrio, os que estão relacionados com a prática litúrgica, uma prática mais direta da religião. Ele já dá uma chocada nisso quando ele fala que a questão que tem que ser de graça. Mas Jesus, ele não falava as coisas por chavão, ele dá uma palavra, ponto final e acabou. Não. Jesus sempre dava uma explicação. Ele tocava o coração e, ao mesmo tempo, ele tocava a nossa mente, o nosso raciocínio. Porque Jesus sabia que era importante que a gente compreendesse, que a gente entendesse o que ele estava falando.
para que pudesse ter um sentido no nosso coração. Não é verdade, meus irmãos? Então é isso. Seguindo. No item 2 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala assim: dai gratuitamente, que gratuitamente haveis recebido, de Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom de Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e, como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Aqui já tem um monte de coisa que a gente já pode tratar. Primeiro, eu vou botar uma questão para vocês, meus irmãos. Vamos pensar uma coisa aqui. Se alguém pede emprestado uma coisa que é sua, sozinho, se alguém pediu emprestado uma coisa sua, e depois essa pessoa, com a coisa, né, com o objeto que você emprestou a essa pessoa, você soubesse que essa pessoa estivesse vendendo o que você emprestou, o que você sentiria? O que você pensaria? Você acha que é justo? Você acha que é legal? O que vocês acham? Hein? É essa questão que Jesus está colocando. Jesus está colocando exatamente o que eu estou falando. Se os dons, se tudo, vamos dizer assim, tudo que nós temos é dado por Deus, por que nós temos que fazer comércio com uma coisa que não é nossa? É uma coisa que foi nos cedido, foi nos emprestado, né? Então, se Deus deu o dom de curar, vamos dizer assim, para as pessoas, para todos nós, Ele deu como uma forma de empréstimo. Na verdade, nós não somos donos absolutos desse poder, dessa possibilidade, dessa força. Nós não somos donos. É uma concessão divina. E aí a gente pega esse dom, essa concessão, esse empréstimo, e aí a gente faz de comércio com ele, faz trabalho de troca com ele. Ou seja, nós estamos enganando aquele que criou, aquele que emprestou. Da mesma forma que eu estou falando de uma questão imaginativa aqui, uma questão de exemplo, se a gente prestasse alguma coisa a alguém e esse alguém de repente vendesse aquilo que nós emprestamos, se seria legal. Você sabe que não é legal. Né? Não é legal, não é justo, não é ético, não é moral, ou seja, seria uma coisa terrível, temerária, né? A gente iria falando, como pode você ter feito isso, ter vendido uma coisa que não é sua? Eu apenas emprestei você temporariamente, e aí você está pegando e está fazendo comércio daquilo ali, não é? Então seria uma relação parecida que Deus faz com a gente. Quando Ele proporciona esses dons, esses recursos que não são nossos, não são conquistas nossas, não pertencem a gente, né? É um empréstimo para que a gente possa, da mesma lógica, da mesma função, a gente atuar para com o nosso próximo. E aí a gente tem que entender também que isso atende à lei de justiça, de amor e de caridade. Então Jesus já coloca essa questão aí, firme, entendeu? Ou seja, não é uma coisa difícil de não entender, é uma coisa até fácil de entender. O negócio é ter a força para fazer a verdadeira caridade, a verdadeira entender que aí naquele momento nós somos instrumento. Ao mesmo tempo, nessa passagem a gente pode compreender perfeitamente que Jesus já está alertando os seus discípulos e os seus seguidores que irão com o tempo. Por quê? Para não incorrer no erro das práticas religiosas tradicionais daquele tempo, como no caso ali dos judeus,
que faziam esse comércio todo das práticas religiosas. Então ele dizia assim, olha, comigo não. Com o cristianismo não poderá haver isso. Não poderá haver esse tipo de prática. Bem, meus irmãos, nós sabemos que no longo da história não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Infelizmente, muitos milhões de cristãos, nós mesmo, né, no nosso passado tenebroso, nós fizemos disso, nós praticamos, nós comercializamos a salvação, nós comercializamos espaço no céu, nós comercializamos curas, enfim, contato, relações políticas, tudo. Nós fizemos tudo em nome de Jesus e em nome de Deus, não é verdade? Fizemos de uma forma profundamente equivocada, profundamente errada. E isso estava já alertado por nosso amado Jesus Cristo, ok? Então, agora a outra parte desse capítulo 26, ele fala de preces pagas. Preces pagas. Vocês já sabem o que é isso? Vocês já pensaram sobre isso? Já ouviram falar sobre isso? Porque hoje, talvez, no centro, assim, nas cidades mais cosmopolita, né, mais intensa, mais de metrópole, a gente não ouve muito falar disso. Mas isso era uma prática que existiu com grande intensidade e, infelizmente, ainda existe. Né? No caso do nosso Brasil, nas áreas do interior, nas áreas mais pobres, nas áreas de presença das religiões tradicionais muito fortes, ainda infelizmente acontece isso. Mas o que seriam essas preces pagas? Essas preces pagas era na verdade, ele é uma sobrevivência, vamos dizer assim, uma permanência, como dizem em história, das práticas religiosas antigas, pagãs antigos, que as pessoas contratavam, os sacerdotes contratavam os membros da religião lá presente, para que elas pudessem intermediar em relação à divindade, né? Intermediar em relação a Deus. Então seriam pessoas que colocam posse, colocam dinheiro para que esses intermediários, que eram consideradas pessoas especiais, pessoas tocadas, pessoas, né, com uma certa sensibilidade, com conhecimentos, para falar com a divindade, para falar no nosso caso, que a gente entende como espírita, né, com a espiritualidade superior. E aí essas preces seriam para essas pessoas, elas fariam esse esforço, fariam essa evocação, essa dedicação, essa oração toda para essas forças superiores, essas divindades ou a divindade, em troca de dinheiro, em troca de algum pagamento, alguma coisa material, ok? Então isso existiu e infelizmente existe. E Jesus, já no seu tempo, ele tratou dessa questão, tá? Então, no terceiro item, né, que ele tá anotado, essa passagem está anotada em Lucas, no capítulo 20, versículo 45 a 47, está em Marcos também, no capítulo 12, versículo 38 a 40, e em Mateus, no capítulo 23, no versículo 14. Então, está bem anotados assim nas descrições do Evangelho. E é o número 3, ele diz assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibe a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então Jesus está colocando uma advertência
para todos nós, para toda a cristandade, que nós não poderíamos incorrer no mesmo erro que os escribas, por exemplo, estavam fazendo, que eles gostavam de exibição, gostavam de fazer aquela festa toda, né, aquela coisa toda. E aí nós vamos ver mais à frente o que Jesus está querendo dizer com essas devoram as casas das viúvas. O que é exatamente isso que ele está querendo dizer dessas questões todas do dai de graça o que de graça recebeste, coisa parecida assim, ok? Então, no item 4, já seguindo aí do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: disse também Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Então, devorar as casas das viúvas significa cobrar, né? Cobrar as heranças, cobrar os recursos que as pobres viúvas estão lá num estado lamentável de saudade, de tristeza, né? Do finado, etc. ali, e eles aproveitam esse momento de fraqueza da pessoa, da fraqueza da família, para barganhar com elas, vamos dizer assim, as preces. Aí eles diziam o que eles falavam? Eles diziam que quanto mais longas as preces, aquelas ladainhas, aquelas palavras ficavam mais longas, mais forte seria e maior força Deus, né? Deus iria atender ao pedido que estava sendo solicitado ali, as questões estavam sendo solicitadas. E, infelizmente, elas, sem saber o que é, não tendo estrutura, muitas vezes, intelectual, emocional, para perceber isso, porque isso também era uma prática da época, né? Então, quer dizer isso, eles acabavam tirando quase toda a riqueza, toda a fortuna dessas pessoas. Então, o que Jesus está querendo colocar ali? Ele está dizendo para nós, cristãos, que nós deveríamos precatar disso, ou seja, evitar que isso de qualquer maneira, não praticar isso. Nós não podemos colocar isso. Nós não podemos fazer orações por troca de qualquer coisa, né? Muito menos numa situação de uma viúva, ok? E aí ele continua: a prece é um ato de caridade, um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outro é transformar-se em intermediário assalariado. Não é? O cara que cobra isso, cobra a oração tal, ele tá sendo um trabalho de intermediário, né? Um atravessador ali, vamos dizer, como se diz hoje. Ele está fazendo esse papel. A questão é a seguinte: onde é que está escrito, vamos dizer, aonde é que está provado que Deus delegou isso a essas pessoas? Por que essas pessoas seriam especiais e por que essas pessoas teriam direito delegado por Deus para fazer isso? Isso não existe. Isso é uma invenção. Isso é uma forma de dominação da época, né? De uma dominação religiosa. Ok? Claro que tem a outra parte também, que é a parte nossa daqui, que a gente às vezes não quer fazer prece, se acomoda, né? E é mais cômodo, né, você pedir para o outro fazer a prece, ou seja, a nossa parte a gente não faz. E é isso que Jesus também está colocando. Nós temos que fazer a nossa parte, né, fazer o nosso pedido, que vai ser tratado mais à frente aqui por Kardec aqui no comentário aqui, ok? A prece então fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. É o que ele está dizendo. Como é que pode? Deus vai medir o que ele vai atender pelo número de palavras que você está falando, né? Como é que é isso? Isso aí fica uma coisa de doido. E outra coisa, gente, vamos pensar uma questão aqui.
qual seria o interesse de Deus fazer essa barganha com a gente? Fazer essa troca material com a gente? Se Ele é dono de tudo, se Ele criou tudo, se Ele pode tudo, vamos dizer assim, Ele pode dar, pode tirar, pode poder, Ele tem toda a força, né? Deus, o nosso Criador Supremo aí, por que Ele tem que fazer isso? Hein? Por quê? Qual a necessidade? Claro que hoje a gente começa a avaliar que isso é uma expressão muito infantilizada da religião, da nossa prática religião antiga, que não resiste a um pouquinho de racionalidade, como eu estou colocando aqui. Né? Deus não tem necessidade de barganhas materiais. Né? Deus quer que a gente cresça espiritualmente para que um dia a gente possa herdar aquilo que Ele destinou a gente como seres co-criadores, que um dia vai estar para cada um de nós. Ou seja, o espaço no universo, nosso papel do universo, como diz no Espiritismo, está reservado. A gente não vai disputar com ninguém. Só que nós temos que conquistar, que é diferente. Nós temos que labutar o nosso espírito para que um dia a gente possa ter esse direito, essa herança espiritual e sermos denominados, como diz André Luiz, co-criadores, né? Como criadores, quem sabe, né? Em plano maior. Ok? Então, continuando. Como eu falei, Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Porque aquele que não pode pagar. É uma falta de caridade? O que ele está dizendo? Seria falta de caridade você falar poucas palavras ou falar por pouco tempo? Seria falta de caridade? Seria o quê? Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? Né? Então, por quê? Se algumas poucas palavras for dita com intensidade, com coração, com profundidade, não basta, não precisa ficar falando um roteiro gigante de palavras bonitas, de poemas, etc, 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 que na verdade às vezes é mais vaidade daquele que está falando que propriamente uma expressão de prece, uma expressão de oração, né? Isso que é a verdade, né, meus irmãos? E aí ele fala, né? Ou seja, o que é isso? Prevaricação, né? Que é uma palavra que quem acompanha um pouco de noticiário de jornal, de política, isso vem toda hora falando aí, etc, né? Significa trair por interesse ou má fé os deveres do seu cargo ou ministério, ou abusar do exercício do cargo. Ou seja, quando você tem um cargo, quando você tem uma função, aquilo não é sua de propriedade. É um estado, você é uma delegação, é um momento, né? É uma concessão que é dado para a gente. Então, se a gente abusa, se a gente se aproveita dessa função, desse cargo, desse ofício que foi nos cedido, nós estamos lesando alguém ou estamos lesando a sociedade. Infelizmente, meus irmãos, é o que a gente mais vê na política, principalmente os políticos que detêm cargo no Estado, né? Seja no município, seja no Estado federativo, ou seja na União. Quantos casos, quantas situações que a gente vê aí que é exatamente isso. Eles estão se aproveitando por interesse próprio daquilo que não é deles de fato. Tá? É uma concessão, no caso ali, ou uma concessão da nação, uma concessão da população através do voto para que ele possa exercer um cargo durante um período. Mas se durante aquele período ele em vez de ele atuar em favor da comunidade, em favor do país, da nação, e ele atua em interesse próprio, em ganhos próprios, né, e das mais diversas formas que a gente sabe, ele estará traindo o interesse comum. Ora, essa questão também o Allan Kardec coloca na questão do dom de curar e das preces pagas, né? Estaríamos traindo, no caso, traindo a Deus, estaríamos traindo a Jesus, porque muitas dessas coisas são feitas em nome
no nome dele, né? No nome de Deus e em nome de Jesus. E aí a gente está se aproveitando, tirando proveito daquela situação que foi nos concedido, né? Não pode. Tá ok? É um erro. É um erro gravíssimo. Aí, Deus não vende os benefícios que concede, como pois um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia solicite a uma soma de dinheiro. É aquilo que eu falei antes, né? Qual o interesse de Deus nisso? Para que Deus iria fazer isso? Né? Para que ele vai arrumar um intermediário, deixar um intermediário falar no nome dele, tá em benefício? Para quê? Para quê? Não tem sentido, né? Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade, a clemência de Deus ficaria em suspenso. Se isso fosse verdade, que ele está falando, aqui a Kardec está falando, se não fosse suficiente ou fosse incompleta, ou seja, a coisa ficaria em suspenso, ficaria como isso, né? A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Esse foi ótimo do Kardec, né? É impossível. Como é que nós, seres imperfeitos, vamos estabelecer um preço nessa relação? Né? Como é que alguns de nós se destacam como pessoas especiais, detentora de faculdades, detentora de recursos especiais, né? de privilégios, né? Que nós só essas pessoas seriam capazes de intermediar com Deus, né? Isso é um absurdo, né? A gente também pelo espiritismo e pela lógica que isso é absurdo. Então não podemos cair nessa furada, ok? A justiça de Deus é como um sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que considere imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com o soberano do universo? Se entra aqui, que ele está falando, se entra os soberanos daqui, não pode, né? Como é que você pode lhe dar essa graça? Imagine com o soberano do universo, né? Imagine com Deus. É isso que Allan Kardec está colocando. Aí ele vai. Ainda outro inconveniente apresenta as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais vezes dispensado de orar, ele próprio, porquanto se considere quite, desde que deu o seu dinheiro. Olha aquilo que eu falei antes ali, né? Que é também, por que isso acontece? Porque é uma comodidade também, né? É uma comodidade, eu não vou fazer prece não, eu vou pagar fulano que é bom, que sabe falar, fala prece tão bonita, não sei o que, tem talento, é isso e aquilo, eu vou pagar. Também é um cômodo para essas pessoas, né? E aí nós espíritas temos a consciência suficiente para saber, e somos o tempo todo alertados, o tempo todo instruídos, que nós temos que carregar a nossa própria cruz, que a nossa elevação espiritual, ou a nossa ascensão espiritual, ela é individual e intransferível. Não se pode delegar a nossa elevação espiritual, a nossa conquista espiritual, o nosso crescimento espiritual para que o outro faça por nós. Isso simplesmente, gente, não existe no espiritismo. É impossível. Impossível. Né? Cada um segundo suas obras, disse bem Jesus. Se cada um segundo as suas obras, cada um tem que fazer a sua tarefa. É mais do que perfeito e mais do que justo dentro das leis do universo, dentro das leis de Deus, ok? Não é verdade, meus irmãos? Então lá, continuando. Parei. Sabe-se que os espíritos
se sente tocado pelo fervor de quem pode eles por interesse. Aquela questão que a gente aprende no Espiritismo, né? As chamadas ações, as preces intercessórias, né? Que o André Luiz aborda muito nos livros dele. Então, olha só, como é que seria isso? Como é que os espíritos lá superiores, melhores, os espíritos do bem, podem ser tocados se você não faz prece, se você delega a um pagador, né, a alguém que aceita paga, né, aceita o recebimento, que lógico que ele não vai fazer prece nenhuma, ele vai ficar verbalizando ali o tempo todo, narrando um monte de coisa ali, fazendo uma encenação total ali para ganhar o dinheiro. Ou seja, nós perderemos tempo com isso. E os espíritos não serão mobilizados, não serão tocados, como ele está colocando aqui. Então é preciso que nós, cada um de nós, tenhamos a condição, de acordo com os seus recursos, de acordo com o que se sabe, evocar do coração, isso que é importante, concentrar a mente. Então, meus irmãos, então é o seguinte, dando continuidade aqui. Qual pode ser o fervor daquele que comete o terceiro, o encargo de, por ele orar mediante paga? A questão que Kardec está fazendo. Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro, assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? É o que Kardec está colocando. Ou seja, imagine se a gente fosse criando intermediário, você vai perdendo valor, né? Porque como é que fica isso medido? Como é que fica a eficácia dessa prece? Né? É tão ilógico isso foge tanto a nossa racionalidade hoje, que a gente, assim, às vezes a gente custa admitir que ainda tem gente que acredita que isso, né, que como isso continua a funcionar no nosso planeta, mas principalmente nós, no passado, nós usamos desses recursos de auto-engano, esses recursos enganosos que nós fizemos aqui, né? A gente fica pensando, poxa, como é que nós fomos capazes de criar uma fórmula, criar uma prática profundamente contraditória e profundamente sem lógica, que não resiste a um pouco de racionalidade, um pouco de pensar sobre isso, né? Essas coisas hoje também, ela só tem consistência no fanatismo. O fanatismo religioso, sim. Mas temos que entender que no fanatismo religioso não há razão. Há apenas uma fé cega, né? Um condicionamento mental em que a pessoa apenas acredita naquilo e de qualquer maneira, de qualquer forma, ela não aceita nenhuma contrariedade sobre aquilo ali. Infelizmente, essas atitudes fanatizadas, elas irão ter os seus resultados, né? Mais à frente, o espírito ele vai se chocar com essas ideias falsas, com essas ideias enganosas. E aí ele vai ter oportunidade de recomeçar o trabalho dele, se desfazer o erro dele, como nós hoje estamos fazendo. Nós estamos hoje, às duras penas, desfazendo o erro que nós cometemos na religião cristã e principalmente os erros que nós cometemos conosco mesmo diante do Senhor da vida. Então, a proposta de Jesus, ela continua atual, mas muito atual. Por isso que ele disse que as palavras dele não passarão, né? Que ele diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não. Porque as palavras de Jesus refletem as leis de Deus, refletem aquilo que Deus consagrou como imutável dentro do universo. E lógico que a máxima da lei
trazida, praticada e vivenciada por Jesus, a maior dela, que é o nosso centro de gravidade, vamos dizer assim, que é o amor, né? O amor, com ele pode tudo, né? Com o amor ele realmente funciona aquilo que a nossa compreensão não tem, que nós chamaríamos de verdadeiro milagre ou de verdadeira mágica de transformação. Então, o sol desse amor que Jesus, ele o tempo todo, na sua peregrinação aqui na Terra, na sua mensagem naquela terra, ele tentou o tempo todo despertar dentro de nós. E ele continua fazendo isso sobre a presença dos seus inúmeros mensageiros, sobre a própria presença dele, espiritual dele. Basta a gente pensar nele, que ele nos conecta de alguma forma, né, a todos nós, a todos os nossos corações, ok? Eu espero ter colaborado, ter ajudado a compreensão de um dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, essas partes de Jesus, somente colocada por Allan Kardec, com muita lógica, com muita racionalidade. Agradeço o convite da Sociedade Espírita Vinha de Luz, né, com muito gosto nós estamos aqui. Aguardamos uma nova oportunidade para tratar de outros temas e pensando sempre que a maior caridade, como diz Emmanuel, com o Espiritismo é a gente divulgar, é falar dela, né? É preciso que a gente fale, cada um com o seu jeito, cada um com seus recursos, da sua maneira, difundir essa doutrina maravilhosa que vem libertando milhões de pessoas das suas próprias trevas interiores, né? da sua falta de luz, vamos dizer assim, que é melhor falando assim. Então, obrigado, meus irmãos, que Jesus abençoe a nossa caminhada e, como diz o protocolo aqui, faria a prece de encerramento e que todos tenham um bom dia, né? Uma semana que se começa com muita graça, com muita força, e vamos continuar positivamente na direção do bem. Que assim seja, assim. Vamos lá. Amigo Jesus, quero neste momento agradecer, Senhor, pela sua bênção, pela sua presença, pela sua força e poder, Senhor, falar um pouco da sua mensagem colocada por todos nós. Peço, Senhor, que abençoe a todos os membros, a todos os frequentadores, a todos os trabalhadores da Sociedade Espírita Vinha de Luz, os dois planos da vida, que fortaleça, Senhor, cada coração, que estimule para o bem, para o progresso de si mesmo, a superação das suas falhas, das suas má inclinações, dos seus próprios defeitos, Senhor. E que nós possamos manter sempre essa chama de solidariedade diante de todas as instituições. É a verdadeira prática do amor que Jesus nos trouxe. Obrigado, Senhor, que assim seja.